Louvado seja Deus por esse momento musical. Agradecemos a Deus, também a equipe que selecionou esses poderosos hinos que falam a mente, o coração, mexe com o mais fundo do nosso ser, com a nossa história de vida como cristãos. Não se engane, queridos, ao cantar esses hinos que nos aproximam de Deus. Alguém disse certa vez: nós precisamos mais de Deus do que de qualquer coisa nessa vida. E alguém também disse certa vez que aproveite o tempo, que chegará o tempo em que não haverá mais tempo para nós nos aproximarmos, porque logo chegará o fim. Aproveite essa oportunidade. O grande pregador, pastor Billy Graham, ele afirmou certa vez: ajoelhe-se diante de Deus até se tornar íntimo dele. Esteja perto de Deus, aproveite esses 10 dias de oração e venha aprender a orar conosco. Vamos juntos clamar pelo poder de Deus, e não duvide de ver os céus abertos e as conquistas serem claras e visíveis na sua vida. Eu creio nisso, amém? Quem crê, diga amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Nós vamos ler um texto. Fiquem tranquilos, porque você vai comer aquele assado gostoso que a sua esposa fez lá no horário certo, tá bom? Fique tranquilo. Mas o pão espiritual vem primeiro, não é isso? Vamos aproveitar esses momentos agora para reflexão bíblica. Nós vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 9 e o verso 11. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre uma palavrinha que eu tenho aprendido a valorizar e em cada momento da minha vida. É a palavra oportunidade. Deus tem nos dado muitas oportunidades e a gente deve aproveitá-las, porque elas podem passar, não é isso? E podem não voltar mais as oportunidades. E é triste quando a gente olha para trás e vê que tivemos oportunidades e nós não as aproveitamos. Temos que nos agarrar a isso. E o sábio Salomão nos dá um conselho bíblico aqui, poderoso. Eclesiastes 9, verso 11 diz assim: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Não é isto? Das oportunidades que nós recebemos na vida. Olhando um pouquinho sobre o significado dessa palavra oportunidade no nosso dicionário, quer dizer qualidade do que é oportuno, do momento, ensejo. Mas o que mais me chamou a atenção, oportunidade, quer dizer ocasião favorável, ocasião favorável. Devemos aprender a lidar com as oportunidades e cuidar para não permitirmos que façamos como as crianças fazem na praia, não é isso? Sem nenhuma má intenção, elas tomam as mãozinhas cheias de areias e vão caminhando e deixando que os grãozinhos vão caindo, que nós não deixemos as oportunidades passarem na nossa vida. Há um cartaz, diz um pensamento pregado ou afixado na porta da oportunidade, escrito a palavra empurre, provoque as oportunidades, além de não desperdiçá-las. Alguém também disse certa vez que não há segurança nessa vida, nenhuma segurança. O que existe na terra, na realidade, são oportunidades e nós devemos aproveitá-las. Estejamos atentos e em sintonia com cada momento que nós vivemos e, sem dúvida nenhuma, estejamos atentos com os momentos especiais, como nosso irmão Júlio introduziu aqui, os momentos especiais da história que nós vivemos. Somos chamados para um tempo muito especial, queridos. Muitos perdem oportunidades, alguns perdem por ignorância. O livro de Atos capítulo 17 diz que este pecado por ignorância tem perdão, mas muitas vezes nós os perdemos. Outros por incredulidade. Isso aconteceu quando Noé pregou 120 anos, a oportunidade chegou àquelas vidas e eles desperdiçaram. Outros por negligência, como é o caso do jovem rico, que teve a oportunidade, estava diante do Salvador da sua vida, se agarrou a detalhes, a periferias da religião. Louvado seja Deus, porque temos aqui uma igreja madura, né? Que não se esqueceu do que é o principal na caminhada cristã, a sua comunhão com Deus. Outros perdem por desinteresse, por desvalorizar a oportunidade, como foi o caso de Esaú, que tinha a primogenitura nas suas mãos e trocou por um prato de lentilhas. Corremos o risco de trocar nossas grandes oportunidades por nada, que essa não seja a minha e nem a sua realidade nesta manhã. Outros, eles por desculpa, eles deixam passar as oportunidades, como nós encontramos em Lucas capítulo 9, versos 57 a 62,
quando um grupo de pessoas são chamados para seguir a Jesus, e um deles diz: eu quero primeiro sepultar o meu pai. O outro disse: eu quero primeiro despedir da minha família, eu ainda tenho umas coisinhas para fazer, eu quero aproveitar a minha vida, deixa esse negócio mais para frente. Queridos, é um risco, é um perigo muito grande. Alguns perdem as oportunidades definitivamente, como foi o caso de Saul, que teve oportunidade, muitas. Judas conviveu com o próprio Jesus, mas preferiu comportar-se de acordo com seus próprios conceitos, suas próprias escolhas. E o Espírito de Profecia diz que Judas cometeu uma falha. Ele usou um comportamento que ela chama de comportamento soturno. Eu achei interessante essa palavra e já busquei lá no nosso dicionário. Soturno é aquela pessoa que se afasta porque suas ideias não foram aceitas muitas vezes, e eles preferem, ainda que estejam errados, permanecer com as suas ideias, achando que nasceu assim, vai morrer assim, não pode cambiar, não pode mudar um pouco as coisas, e é necessário que nós tenhamos cuidado com isso. Talvez esteja pregando hoje de manhã para você que está aqui pessoalmente, ou você que está assistindo também esta manhã pela internet. Talvez esteja chegando até você este sermão, que você e eu aproveitemos todas as oportunidades que Deus tem nos dado. Alguns escapam por pouco, como foi o caso de Jonas, né? Sansão, que passou a vida inteira enveredando por caminhos tristes, e ele só se deu conta quando havia perdido tantas coisas boas e importantes, inclusive a sua própria saúde, a saúde física. O ladrão na cruz teve a oportunidade e abraçou. A Bíblia fala de alguns líderes do povo de Deus, que eles estavam constituídos, institucionalizados sobre o povo, que foi o caso do rei Acabe e Manassés. Esses reis foram ímpios, mas nos últimos momentos da vida eles reconheceram que haviam desperdiçado as oportunidades e agora queriam uma vida diferente. Queridos, queria falar um pouquinho sobre oportunidades diversas em nossas vidas. Nós temos oportunidades de conhecer pessoas, de fazer amizades. Nós temos também as bênçãos da convivência, que são oportunidades que Deus nos dá. E neste sábado missionário, queria focar um pouquinho nisso, fazer amizades, conviver próximo das pessoas, crescer com as diferenças e quem sabe aproveitar toda a oportunidade para deixar um pouquinho daquilo que você crê, falar um pouquinho mais do amor de Deus, crescer nesse aspecto de compartilharmos nossas inclinações, nossas facilidades e o ambiente que nós vivemos, para deixar uma marca especial aonde quer que nós passemos, que afinal sejamos reconhecidos por alguém que um dia teve contato conosco, sendo nós um representante de Deus aonde quer que nós estejamos. Para isso é necessário preparo espiritual. Eu achei lindos os hinos, porque toca no meu coração e fala profundo na minha vida. Precisamos nos preparar para poderem aproveitar as oportunidades. Há um pensamento que diz que o sucesso, ele não é nada mais, nada menos do que o preparo e o encontro com a oportunidade. Sem dúvida, o preparo é importante para que quando a oportunidade apareça, nós estejamos prontos, queridos. Conhecer as verdades bíblicas, a mensagem que nós abraçamos um dia, conhecer a palavra de Deus, as crenças fundamentais da igreja. É necessário que estejamos afiados nisso para defender as boas razões da nossa fé. Vamos nos preparar para que quando vier a oportunidade nós possamos abraçá-la. Existe um poema de uma mulher chamada Madre Teresa de Calcutá, e ela escreveu umas palavras lindas sobre a vida, o que é viver. Ela disse o seguinte sobre a vida: é uma oportunidade, aproveita. A vida é beleza, admire-a. A vida é sonho, torne-o realidade. A vida é um desafio, enfrente-o. A vida é um dever, cumpra esse dever. A vida é riqueza, conserve-a. A vida é amor, goza esta vida. A vida é um mistério, desvende-o. A vida é promessa, cumpre-a. A vida é tristeza, supere-a. A vida é um hino, cante-o. A vida é um combate, aceite-o. A vida é tragédia, dê a volta por cima das tragédias. A vida é aventura, curta. A vida é felicidade, merece-a. A vida é a vida, viva. Enfim, a vida é uma oportunidade, queridos. Aproveite a oportunidade, porque o tempo está passando. E eu acrescentaria: a vida cristã, ela é um privilégio que Deus nos deu, queridos. É um presente. A salvação oferecida a nós é um presente, e nós não podemos guardar isso só para nós. Precisamos cumprir este grande dever
da vida cristã, que é compartilhar a salvação maravilhosa que há em Cristo Jesus, para que todos os nossos amigos também possam um dia usufruir dos prazeres, das recompensas, dos privilégios e receber também a coroa que nos está prometida, diz o apóstolo Paulo, não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a vinda de Cristo Jesus. Há um outro poema de Mário Quintana, um jornalista gaúcho. Ele escreveu um poema e eu fiz uma pequena adaptação. Gosto muito desse poema, onde ele diz: não deixe de fazer algo por você mesmo que você goste, ou precisa ser feito apenas porque você não tem tempo ou porque não está sensível a esse momento. Afaste-se das pessoas, não se afaste das pessoas pelo medo de ser ou de fazê-las felizes, ou quem sabe dar a elas oportunidades. Esse tempo ou essa oportunidade poderá não voltar nunca mais, queridos. Nunca mais talvez tenhamos as mesmas pessoas que estiveram à nossa frente e não tivemos oportunidade, ou tivemos e não aproveitamos de testemunhar da nossa fé. Lembremos que o grande segredo da felicidade é fazer os outros felizes, é dar a eles oportunidades que um dia você recebeu. Neste caso nos referimos ao Evangelho. O apóstolo Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus que vai operar em nossas vidas. O que mais as pessoas precisam do que o poder de Deus? Para renovar em seus corações a esperança de que a família tem solução, não é? De que os grandes problemas que a sociedade enfrenta, a solução deles está nas mãos de Deus. Há um mundo melhor, há uma pátria celestial, há um outro lugar, um outro ambiente além deste. O que mais pode trazer esperança à vida de uma pessoa do que isso? Queridos, pessoas curadas, disse alguém certa vez, elas inevitavelmente curam pessoas. Pessoas salvas também salvam pessoas. Pessoas amarguradas, não se esqueçam, também vão acabar amargurando pessoas ao seu redor. Pessoas sem objetivos não veem pessoas com objetivo. Pessoas distantes de Deus não veem sentido em falar de Deus, do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. A vida é o dever, diz o poema, que nós trouxemos para fazer em casa. Quando você menos espera, já são 6 horas da tarde, é hora de entrar no ônibus ou tomar o seu carro e voltar para a longa viagem para a sua casa. Quando você menos espera é sexta-feira, quando você menos espera, você já chegou ao final do ano. Como acontece hoje, estamos no primeiro dia de fevereiro, já passou 31 dias do ano 2020. Quando você menos espera, já chegou o Natal, terminou o ano. Completei 50 anos, já vou para 51, não é isto? E quem sabe o tempo vai passando, e quando você menos espera, você escuta o barulho de um caminhão chegando perto da sua casa, e é o caminhão de mudança do seu vizinho, e eu e você ainda não mostramos o Evangelho para ele. Ele ainda não sabe que Jesus vai voltar. Agora pode ser tarde demais. E o poema diz: se me fosse dado mais um dia, quem sabe mais uma hora, talvez 30 minutos, 1 minuto sequer, eu daria um abraço, né? Estenderia a minha mão mais uma vez, eu falaria mais do amor de Deus, queridos. Quero concluir minhas poucas palavras hoje de manhã, queridos, falando de oportunidades perdidas, oportunidades que nós perdemos na nossa vida. Talvez esteja pregando para alguém que hoje de manhã esteja se lembrando de que perdeu oportunidades lá na sua empresa. E nesse grande mundo empresarial, o grande refrão é: muitas vezes nós pensamos e não agimos, e muitas vezes agimos sem pensar antes. Que não seja essa a sua realidade lá na sua empresa. Talvez você tenha perdido oportunidades na sua família. Talvez eu preguei para alguém aqui hoje que já tem tido perdas no ambiente familiar, e talvez você esteja triste por isso. Talvez você tenha perdido oportunidades nos grandes relacionamentos da sua vida. Talvez você perdeu oportunidades consigo mesmo, deixou o tempo passar e não galgou a altura que você gostaria de galgar, você não alcançou as alturas. Talvez você perdeu grandes oportunidades com Deus, né? Sabe lá o Senhor quanto nós já perdemos porque não oramos o quanto deveríamos.
talvez só Ele possa nos revelar um dia. Talvez quantos momentos nós fazemos escolhas em nossas vidas e faríamos diferente se nós tivéssemos orado mais antes, com um pouquinho de antecedência mais, submetendo isso a Deus. Principalmente quando nós vamos falar com as pessoas. Alguém disse certa vez, antes de falar com as pessoas, fale com Deus primeiro, queridos. Eles vão perceber isso. Talvez eu e você tenhamos perdido muitas coisas no relacionamento com os vizinhos, com os amigos. Você deve estar se lembrando hoje de muitas perdas, mas a mensagem de hoje de manhã quer trazer uma boa notícia. Você não deve se desesperar, porque em Deus há esperança, Senhor. A palavra do Senhor diz que a sua misericórdia dura para sempre. O Deus a quem nós servimos é o Deus que faz misericórdia até a terceira, melhor, até 1000 gerações, porque você obedeceu a sua palavra, porque você creu nas suas promessas. E diz o contrário, que Ele julga as pessoas e usa de maldição só até a terceira e quarta daquele que não obedeceu, que não creu. Mas o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, o seu tataraneto vão receber as bênçãos da misericórdia de Deus, porque você creu na promessa, mesmo que eles não estejam em sintonia com a realidade espiritual como você esteja, mas porque você creu em Deus e você aproveitou as oportunidades de se aproximar dEle, queridos. Deus vai usar de misericórdia na sua vida, queridos. Eu desejo isso no meu coração. Temos que organizar as coisas na nossa vida. Vamos organizar tudo, é o nosso convite hoje de manhã. Eu creio que nós vamos poder organizar as coisas. Nós temos na nossa tela aqui um título especial, que está escrito aí: Primeiro Deus, não é isso? Primeiro Deus, né? Vamos colocar as coisas no devido lugar, na ordem exata das coisas, como diz o pensamento inicial desta manhã, que alguém disse certa vez: nós precisamos muito mais de Deus do que de qualquer outra coisa. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, e Ele é capaz de nos surpreender, queridos. Não vamos nos contentar com rebaixar as normas nas nossas vidas, vamos submetê-las à apreciação de Deus todos os dias, e a igreja está preocupada com isso. Esse é um momento, queridos, que você deveria fazer o possível. Às vezes não é, alguns viajam, estudam, não podem, mas faça tudo o que você puder para se juntar à sua igreja, para se inclinar diante de Deus nesses 10 dias, querido. Vamos clamar a Ele. Eu não tenho dúvidas. Gostaria de poder citar aqui nesse sermão, queridos, gostaria de citar aqui bênçãos que talvez Deus poderia derramar na sua vida, mas eu não conheço a sua vida, mas eu imagino, porque lidando com pessoas há tantos anos, né? Mais alegria, mais paz no coração, queridos, né? Mais paz, mais sentido na vida, mais força para andar um pouquinho mais, para chegar onde não chegou ainda. Esse é o nosso Deus, capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Vamos comungar com eles. Há um pensamento do livro Atos dos Apóstolos, na página 126, que ela diz: quando a mente do homem é posta em comunhão com a mente de Deus, o efeito sobre a mente e o corpo, queridos, vão além do admissível. Acontece algo que a ciência não pode explicar, queridas. Quando o homem se inclina diante de Deus e comunga com Ele, há uma sintonia entre a mente do Criador e a mente da sua criatura, e diz que o efeito não pode ser comparado a nada e nenhuma experiência nessa terra. E ela diz que a contínua comunhão com Deus, pela oração e estudo da sua palavra, é a fonte da fortaleza, queridos. Atos dos Apóstolos, página 362. E ela continua dizendo que não há coisa alguma mais necessária na obra de Deus do que os resultados práticos da comunhão com Deus. O que uma igreja mais precisa, o que uma família mais precisa, que um cristão mais precisa, embora sejam importantes, não são as conquistas profissionais, não é o destaque na sociedade, não é de fato as grandes estruturas, mas o que um povo precisa é de uma comunhão íntima, direta, pessoal, constante e ininterrupta com o nosso Deus, queridos. Vamos organizar as coisas, vamos testemunhar mais. Ela diz que aquele cujo coração está determinado a servir a Deus encontrará sempre oportunidade de testemunhar, e o Senhor está convidando o seu povo que assuma diferentes setores da missão
que semeie todas as águas, para que nós possamos compartilhar aquilo que nós um dia recebemos. Há um pensamento que diz: as maiores letras do alfabeto para o cristão de Campinas, da Igreja Central de Campinas, nesses tempos, sobre a missão, as principais palavras é a palavra hoje, queridos. São as letras H-O-J-E. Ela diz no serviço cristão que a graça do Senhor não vai permanecer na vida daqueles que, tendo grandes privilégios e oportunidades, permanecem silenciosos, queridos. A graça do Senhor não vai permanecer na vida mesmo daquele que é um pastor, mesmo daqueles que têm um grande destaque, mesmo daqueles que já conheceram a vida cristã e que até não são ininterruptos nos cultos na igreja. A graça de Deus poderá não continuar na vida daquele que, tendo privilégios, oportunidades, o ambiente propício, permanece silencioso, vendo a desgraça dos outros, esconde a luz que recebeu, queridos. Essa é a orientação. Eu estava em Socorro e 3 anos morando na mesma casa, e o vizinho da frente mudou, 6 meses mudou, e falei, puxa, foi embora o rapaz. Daí mudou um outro rapaz, e sempre essa correria de pastor para cima e para baixo. Pastor também comete falhas, e eu querendo conversar com ele, hoje, daí não estava, e aquela coisa toda. Passaram-se 3 anos, vem um telefonema do secretário da associação: você vai mudar. E me veio no coração aquela sensação: esse vizinho de frente, você ainda não falou nada. O caminhão chegou, mudança dentro do caminhão, não encontrei o vizinho. E corri lá antes que o caminhão fechasse as portas, peguei um livro, fiz a dedicação. Jogar na garagem eu também não vou. Aí o vizinho também é adventista. Aí eu falei: irmão, me faz um favor, porque eu estou saindo daqui com esse negócio na cabeça, eu tinha que ter feito isso. Que foi, pastor? Aí eu expliquei para ele, deixei que ele entregasse esse livro lá. Ontem aconteceu uma coisa: meu vizinho construindo a sua casa, e daí tinha lá os trabalhadores, e justo ontem foram bater a laje. Daí eu queria ter servido um suco para eles, servido uns salgadinhos para eles. Aí justo ontem chegou muita gente, e o que eu tinha não dava. Não consegui fazer isso ontem, mas eu quero fazer essa semana. Servi um suquinho de acerola para eles, né? Um salgadinho às 3 da tarde. Eu queria fazer isso por aqueles pedreiros e mestres de obra que estão ali, queridos. Queria fazer isso. Não importa o que você não sabe pregar, não sabe dirigir pequeno grupo, não importa. Eu vou encerrar com essa história. Eu era pastor na Amazônia, fui pastor 9 anos na Amazônia, e nós tínhamos o privilégio de visitar muitas campais. E numa dessas campais, eu vou agilizar um pouco, nós estávamos, e uma irmã bem idosa, não sabia ler nem escrever. E daí o pastor perguntando sobre quem estava pregando, testemunhando, e essa irmã foi à frente e chegou lá e falou: pastor, não, o meu método, qual é o seu método que a senhora usa para fazer o trabalho missionário? Ela disse: eu uso os DVDs do pastor Fernando Iglesias e pastor Bulhon, pastor Montano de Barros. É isso. Mas como é que a senhora faz? Não, eu pegava o microsystem dela e os CDs, colocava dentro do microsystem e ia para as vizinhas, batendo palma na casa da vizinha. E daí falou: tem uma mensagem para você. O que é a mensagem? Ela apertava lá no microsystem e escutava o sermão. Aí no final, então, ficou alguma dúvida? Ficou? Então volta de novo, vamos lá escutar o pastor Fernando pregando, pastor Montano de Barro, pastor Bulhão pregando. Mas o pastor perguntou: mas irmã, a senhora conseguiu trazer uma alma aos pés de Jesus com esse método de ir botando DVDzinho aí na casa das pessoas, esse negócio de pegar lá e não falar muita coisa, não saber nem ler, nem escrever, nem pregar, nem testemunhar, nem ter nada? Quantas pessoas? Já trouxe pessoas? Trouxe sim. Tem alguns que estão aqui, fica de pé aí. Levantou umas 40 pessoas lá, mais ou menos. Uma irmã que não sabe nem aonde o sol quase nasce, queridos, pela sua simplicidade. Não sabe, não importa. Deus pode nos usar aonde quer que nós estejamos. Você pode ter as oportunidades, ou você pode criá-las. Lembrando do pensamento que não há segurança nesta vida, só há oportunidades.
e nós devemos empurrar a porta dessas oportunidades, criando. Aqui hoje de manhã uma pessoa que ela está aproveitando as oportunidades na sua vida, que é o Robson Teixeira. Ele tomou a decisão pelo batismo. Nós vamos nos encaminhar agora para ali. Nós vamos encerrar aqui ao meio-dia com esse batismo, porque ele sentiu que era o seu momento de aproveitar a chance que Deus estava dando para ele. Existem outras pessoas esperando que a oportunidade bata às suas portas, como foi colocado na janela 1040. Existe a nossa janela 1040 no nosso condomínio, no nosso bairro, na nossa rua. Deus plantou a mim e a você exatamente onde nós estamos. Não foi por acaso, queridos. Deus conduz nossas vidas e Deus nos chama hoje para servir e para abrir a porta da oportunidade do Evangelho para essas almas. Eu sei que esta igreja tem crescido e avançado poderosamente para a honra e glória de Deus. É maravilhoso ser pastor de vocês, mas sei que eu e vocês podemos chegar mais longe ainda. Amém? Quantos de vocês creem nisso? Que bênção! O Senhor é maravilhoso, é poderoso. Que Ele nos abençoe, queridos. Nós vamos ter um momento especial aqui de uma música e vamos ter o batismo. Manhã especial, que maneira tão especial também de começarmos o nosso primeiro sábado missionário deste ano 2020. Podemos reflexionar um pouco mais sobre a comunhão, a missão, e podemos tomar decisões nesta manhã. É uma alegria para mim poder realizar o batismo do Robson Teixeira. O Robson,
Tem a sua mãe que está aqui conosco também, ela já é membro da igreja, e a influência da mãe, sem dúvida, abriu portas e caminhos. Ele veio à igreja central no final do ano passado, e ele coloca no seu testemunho que à medida que ele foi dando espaço para Deus, foi se envolvendo mais, ele foi crescendo, e as coisas de Deus foram se tornando mais claras, e ele foi sentindo que era hora também de tomar a sua decisão. Alguém que reforçou, aproveitou os momentos de comunhão com Deus, estudou a sua palavra, recebeu um convite do Espírito de Deus, e hoje de manhã ele vem aqui demonstrar publicamente que ele não quer deixar o tempo passar mais, ele quer aproveitar a oportunidade que ele tem, para que ele também entregue a sua vida nas mãos de Deus. Há muitas almas esperando essa oportunidade, que eu e você estejamos abertos para poder entender o momento que essas pessoas vivem. Segura aqui, faz tempo na nariz, tá? Agora não, depois. Robson, nesta manhã você demonstra publicamente que aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E nós, atendendo a ordem de Jesus de ensinar e batizar, nesta manhã temos alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizar você nesse momento. Amém. Amém. Que bênção, que presente podemos dar à igreja nesta manhã com esse lindo testemunho, queridos. Há muitas pessoas que estão aguardando, onde quer que elas estejam, no seu ambiente, na sua casa, na sua vizinha, e há um convite do Senhor nesta manhã. Nós temos oportunidade e elas estão à nossa frente. Vamos aproveitar os momentos que nós temos, queridos, para que possamos anunciar o breve retorno de Cristo Jesus a esta terra. Nós vamos ter os nossos momentos de comunhão com Deus aqui nos 10 dias de oração. Nós esperamos ver vocês aqui. Venha comungar com Deus, venha se aproximar mais dele. Vamos colocar as coisas no devido lugar, e sem dúvida os resultados serão diferentes nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, eu quero ter uma oração com você. Quero fazer, curva a sua fronte. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, obrigado por esta manhã, por tantas bênçãos que nós temos recebido. Aqui nesta manhã existem pessoas que tomaram uma decisão de te servir, tomaram a decisão de comungar mais, tomaram a decisão de testemunhar mais do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Que o Senhor nos tome nos teus braços de amor e não permita, Senhor, que o tempo passe e nós não aproveitemos essas oportunidades. Que o teu Espírito nos mostre cada uma delas, nos capacite, nos dê o poder que nós necessitamos para continuar fazendo a tua obra, Senhor, enquanto aqui estivermos, e Cristo retorne logo e estejamos preparados, e também as pessoas que nós nos relacionamos. Toma esta igreja nas tuas mãos, abençoe-a por tudo que ela tem feito e pelas decisões que nossos irmãos tomaram nesta manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja agradece a presença de todos. Tenha uma boa semana, um bom sábado e até amanhã no culto de domingo.